O uso da máscara é indispensável. O distanciamento social é indispensável. Comida no prato é indispensável. Boa noite a todos e todas que estão nos visitando. Eu sou Eutrópio Édipo, estou coordenando essa live e coordenando o Observatório Popular. Sou advogado, sou professor e militante dos direitos humanos, trabalhando há muitos anos nessa área. Também, e com muita honra, fui secretário adjunto de Justiça do Estado de Pernambuco e membro e coordenador do GAJOP, entidade de defesa dos direitos humanos reconhecida internacionalmente. Agradecer a todos vocês que estão aqui nos visitando, os que vão entrar ainda, que tiraram um tempinho precioso para assistir a nosso primeiro evento público do Observatório Popular de Olinda. O que é o Observatório Popular de Olinda, como ele se forma? É uma reunião de profissionais de diversas áreas, e aí nós temos professores, advogados, nós temos assistentes sociais, temos publicitários, e temos também artistas que estão chegando, artistas conhecidos aqui de Olinda. É um grupo de pessoas que se reúne, e por isso mesmo o Observatório Popular é multidisciplinar. Porque ele visa a cidadania, ele visa aos direitos, ele visa aos direitos à vida, aos direitos humanos. E a busca de garantir políticas públicas para o benefício da população. E surge esse Observatório Popular de Olinda, porque ele é observatório, porque ele é popular e porque ele é de Olinda. Mas surge em meio a essa crise que nós estamos tendo no país. Mas é no meio dessas crises que surgem exatamente essas entidades. Não fora o surgimento dessas entidades que nós acreditamos que esse tecido social do país já estaria muito esgarçado, esfarrapado. Desde tempos anteriores, mas mais recentes também, que o surgimento dessas entidades tem ajudado a manter a sociedade civilizadamente. É a creche, é a associação de mães, são as associações de moradores, são os times de futebol dos bairros que existiam, são essas entidades, são as ONGs, as organizações não governamentais, são essas entidades que tiveram e ainda têm muita importância para a atuação na população, junto à população. Eu gosto de brincar e falo de brincadeira que as coisas acontecem no bairro. Você diz que é brasileiro, que mora no Brasil, mas isso é uma ficção. Porque você se lembra do mapa, você se lembra de uma bandeira, hoje em dia tão mal utilizada. Você diz que é pernambucano, mas você só vê aquele que sobrou de nós pernambucanos do mapa. Na verdade, as coisas acontecem na aldeia. As coisas acontecem na nossa cidade, as coisas acontecem no nosso bairro. Evidentemente que um cenário, ele faz ter uma repercussão decididamente que tem influência na vida de cada um.
Um dos objetivos do observatório é trazer uma informação qualificada. Nesses tempos que estamos vivendo, a gente tem ouvido muitas coisas tortas, muitas coisas propositadamente equivocadas sendo veiculadas, de tal sorte que muitas pessoas conduzem essa informação e eles próprios acreditam que aquilo é verdade quando não passa de mentira deslavada. Antes de continuar, já que a gente falou na nossa cidade, eu queria pedir permissão para ler um poema. Na verdade, é um trecho de poema. Ele é de Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é um heterônimo de Fernando Pessoa, que era o maior poeta de língua portuguesa da época. E de tão grande, ele teve que inventar outros poetas para caberem poemas da cabeça dele. Alberto Caeiro é um personagem fictício, né? Um alter ego de Fernando Pessoa quase, mas ele é um pastor de ovelhas e dentro de um grande poema de 49 subpoemas, esse é o número 7, que eu vou pedir permissão para ler. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena. E aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave. Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Nossa aldeia é Olinda, não casualmente, onde se inicia o Observatório Popular de Olinda. Porque Olinda sempre se caracterizou pelo posicionamento político mais progressista. Até lá atrás, com Bernardo Vieira de Mello, que dá um grito, e que ficou famoso, porque esse grito dele é anterior à Revolução Francesa, que parece guiar para a democracia. Mas até os tempos da ditadura, Olinda sempre foi um polo de pessoas, que eu não vou citar nomes, de pessoas que se caracterizaram pela luta, uma luta diária contra a ditadura. E também se caracterizou por ter eleito prefeitos bem progressistas, desde Germano Coelho. E aqui estamos novamente com Olinda, em meio a um tempo que é triste para todos, mas a pandemia aguça uma doença que o país já tinha e que agora tem a doença e mais a pandemia. É a doença do descrédito, é a doença da falta de opções, é a doença da falta de horizontes, é a doença da incúria, da falta de responsabilidade para com a coisa pública. E isso é muito triste, é muito triste. É muito triste quando a gente vê que aquela coisa de transformar pessoas em números não é legal. Vai terminar virando feito uma paisagem
da sua casa, do seu quadro, e você passa todo dia e não vê mais. Mas ali não são números. Ali quem morreu foi Fernando, foi João, foi Joaquim, foi Maria, foi José, foi Sebastião, foi Paulo. Ali são pessoas que morreram e que estivessem de máscara, houvessem sido vacinados, eles não teriam morrido. Cada um que aparece na televisão que eu vejo, eu sei que foi por incúria, foi por falta de cuidado. Ah, mas vai morrer? Não, não interessa. É obrigação do Estado cuidar, é obrigação constitucional. Cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar da segurança, cuidar do lazer, cuidar de tudo isso. É dever do Estado. Ele repassa para o particular, mas por incúria, por falta de cuidado. Então é obrigação de todo cidadão, de cada cidadão, em sua casa, no seu trabalho, lutar contra esse arbítrio, contra essa falta de competência. Mas pior, a incompetência desumana, parecendo até proposital. Nessa época de pandemia, em que milhares de mortes estão aparecendo, é dever nosso trazer informação qualificada. É dever nosso saber, nesse cenário nacional, o que será de nossa aldeia. Para ajudar nessa compreensão e passar informações melhores, nós vamos ter hoje a honra de receber a doutora Priscila Lapa, mestre e doutora em Ciências Políticas e analista política, e também, para entender, junto com ela, vamos ter Sandro Prado, que faz parte, é membro do Observatório Popular de Olinda, e é professor e é economista. Os dois vão tratar desse título que tem nossa live de hoje, que é o cenário político nacional e sua repercussão para Olinda. Seja bem-vindo, Sandro Prado. Obrigado. Muito obrigado, Eutrópio Édipo, com a fala agora do grande coordenador do Observatório Popular de Olinda. E é uma honra estar aqui ao lado de Priscila Lapa, essa ilustre pessoa que, além de analista política, além de analista também do SEBRAE, ela leciona aqui no município de Olinda, na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, FACHO. Ela é professora universitária, então ela está muito integrada, não só a Pernambuco, mas também eu tenho certeza que o coração de Priscila está aqui no nosso município, está aqui em Olinda. E eu sou olindense, Sandro. Eu sou olindense. Você é olindense. Nasci em Olinda. Perfeito. Escolhemos a pessoa mais do que perfeita para iniciar o nosso primeiro bate-papo, uma olindense do tricentenário. Mas, gente, vamos então aí, sem mais delongas, eu já vou aqui fazer a primeira provocação à doutora Priscila, que é justamente o nosso país, a nossa nação, e como é que está a imagem hoje do nosso país para o mundo. O Brasil, que já foi tão respeitado, principalmente aí na vanguarda, no protagonismo da defesa das causas ambientais, dentre outras várias. Como é que a gente pode aí hoje fazer essa ponte da imagem do nosso país, principalmente agora com a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, justamente para ver como é que foi aí a atuação do governo, erros e omissões
durante a maior pandemia da nossa história. Boa noite a todos. É de fato uma grande alegria, né, poder estar aqui. Eu sou olindense, morei em Olinda praticamente a minha vida toda. Apenas quando eu terminei a minha formação universitária que eu me mudei para o Recife, nasci sim no tricentenário, eu e todo mundo da minha família. Somos oriundos aí do tricentenário e é um prazer sempre pensar, discutir e contribuir com esse debate sobre a minha cidade natal. Outra coisa muito interessante que eu queria, antes de responder a tua pergunta, é falar desse coletivo, né, que é um observatório. Eu estava preparando uma aula que eu vou ministrar numa outra instituição, que não é a que eu ensino, em Olinda, né? E aí eu estava organizando o material e a gente discutindo muito a falta de credibilidade nas instituições. A disciplina que eu vou ministrar tem a ver com comunicação e democracia. E aí a gente pegou alguns apanhados de pesquisas de opinião nacionais e internacionais sobre a falta de credibilidade em instituições e questões como, por exemplo, partidos políticos, sindicatos e outras instâncias coletivas que não são necessariamente da própria máquina estatal, né, dos agentes políticos propriamente ditos, também hoje padecem de uma crise de representação, de uma crise de sentido, né, de representatividade. E aí a existência da união de pessoas com interesses de discutir a sua cidade, né, essa palavra observatório é muito feliz, no sentido de pessoas que se unem com esse propósito, né, isso por si só já é digno de nota e de elogio, porque não é fácil você congregar hoje pessoas com disposição para o diálogo. A gente tem muito mais dissensão do que diálogo nos tempos atuais, né? Então, feita essa ressalva inicial, eu acho que a gente vive no Brasil uma crise de todos os sentidos e por isso tão grave. Né? Nada no Brasil tem passado despercebido, né, qualquer coisas que seriam naturais de um processo político, de relação entre os poderes, de relação entre os atores políticos, que são naturais do processo político e as instituições foram pensadas desse desenho institucional que não é perfeito, porque se ele é feito por seres humanos, ele não é perfeito, mas esse desenho institucional que foi pensado para que as instituições uma controlasse a outra, essa ideia de freios e contrapesos, uma fiscaliza a atuação da outra, ela não é feita para o conflito, ela é feita para que isso, né, gere equilíbrio das relações políticas, né, que você gere equilíbrio, não concentre poder na mão de nenhum ator especificamente, e você consiga, dessa maneira, atender de forma mais ampla as diversas agendas e demandas de uma sociedade. Só que no Brasil isso virou motivo de briga, de confusão, e coisas que seriam, por exemplo, naturais da gente esperar do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, viraram motivos de amplas discussões, de jardim de infância do tipo, eu só faço se você fizer também. Você, né, deu com a mão, eu vou dar com outra. E aí a dificuldade de entendimento. Mas eu nem acredito que o problema começa na política em si. Eu acho que a gente passa por uma crise de sociedade, de construção coletiva, de um projeto de sociedade. E aí eu tenho escrito algumas coisas sobre isso, de que nós nos perdemos, assim, é como se a gente tivesse perdido um pouco os referenciais do que é que a gente quer, do que a gente não quer, do que a gente aceita e do que a gente não aceita. E aí a gente chegou na crise da pandemia com um nível de tolerância completamente descalibrado, né? Então, para a gente hoje, 3 mil, 4 mil mortes, eu quero ver se vai chegar em 10 mil e a gente vai continuar achando normal. Eu digo a gente, uma boa parte da sociedade naturalizando aquilo que não é natural. E aí no Brasil, quando a gente entrou, e esse ciclo ele não foi inaugurado em 2018, mas de 2018 para cá, ele se intensifica, né? A gente tentando dar uma linha de coerência ideológica para coisas que, sinceramente, não são cabíveis. Então, a gente vem destruindo, de certa forma, alguns consensos que a gente tinha. E um deles era essa questão da imagem do Brasil lá fora. Nós nunca fomos a superpotência que nós poderíamos ser diante das nossas potencialidades culturais, econômicas, históricas e políticas e sociais, propriamente dita, apesar dos nossos problemas também, que nos acompanham, né, na nossa trajetória histórica, mas a gente nunca teve muito problema de qual era a imagem que a gente queria passar lá fora. Essa ideia de uma imagem de subserviência, a gente já tinha vencido ela, entre os anos 80 e 90, isso já tinha ficado mais ou menos organizado. E a gente queria construir a ideia de um país pujante, com a economia, né, em ascensão, com instituições políticas fortalecidas, e a ideia de que a sociedade começava a exercer um controle social sobre a classe política. E aí agora a gente destruiu isso e não colocou nada melhor no lugar. Né? Nesse momento a gente vive um vazio
de representação do ponto de vista de um ministério, de forças políticas institucionais que deveriam cuidar disso, principalmente quando o problema que a gente vive de pandemia depende, sim, a solução dele depende de boas relações no campo internacional, mas também porque a gente virou chacota em alguns pontos que o mundo já superou em abril, em março, em abril do ano passado, e a gente insiste. Antes, um pouquinho aqui de entrar na live, eu estava vendo uma postagem sobre como nós viramos piada na França, por exemplo, discutindo, porque a gente ainda está discutindo kit Covid, coisas que nos outros países do mundo já estão superadas há muito tempo, que eles não conseguiram derrotar completamente o inimigo, mas que eles já superaram certos pontos que a gente continua hoje, né, presos a discussões menores. Então, de uma forma geral, a nossa crise de representação internacional, ela não é irrelevante, ela não é pequena, ela é muito grande, e ela, sim, tem consequências muito graves, e reconstruir isso é uma tarefa que a gente vai demorar talvez até décadas para conseguir reconstruir o que a gente tinha começado a construir dessa imagem que o Brasil tinha no seu âmbito das relações internacionais. Priscila, hoje a gente está aí, né, com a notícia, foi a notícia bombástica dessa semana, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. E isso a gente sabe que trouxe ali um temor muito grande para o nosso atual presidente da República, principalmente porque vai ali estar justamente vendo todas as suas ações, todas as suas omissões. O que você julga que essa CPI pode trazer aí para macular ainda mais a tão denegrida imagem do atual presidente da República? É engraçado, Sandro, que hoje eu dei entrevista numa rádio e alguém falava da repercussão da CPI na sociedade, mais uma vez a divisão da sociedade entre aqueles que defendem, né, a CPI justamente por uma forma de finalmente alguma coisa foi feita para barrar os desmandos em âmbito federal, enquanto que outros, né, ficam dizendo que isso é perseguição e é apenas uma instalação política para macular a imagem do presidente. Aí a minha resposta foi como se o presidente precisasse da instalação de CPI, da imprensa, de mim, de você, de observatório, de qualquer um de nós para macular a imagem. Ele sozinho é a bomba relógio dele mesmo, né, que ele realmente é alguém que tem uma personalidade política própria, que não vai mudar, a gente já percebeu isso, que ele já percebeu, passou por situações, né, vexatórias, passou por situações de outros poderes, né, teve que instituir medidas em relação à pandemia e ele não retrocede no seu posicionamento. A imprensa erroneamente criou a esperança, né, de que naquele momento que foi instalado aquele comitê de crise com representantes dos três poderes, aquele teatro que foi montado, que a política tem, né, os seus teatros e os seus símbolos. Então aquele teatro ali seria um enquadramento, né, era o centrão cedendo um pouco e o presidente cedendo um pouco para a construção de uma solução. Eu nunca acreditei nisso, porque eu não acho, sinceramente, que existe essa disponibilidade do presidente de fazer uma mudança da sua, né, da sua perspectiva, porque ele entendeu, ele foi iludido, ele foi convencido de que a melhor forma de enfrentar a pandemia é deixando rolar, porque quanto mais crise, menos ele é culpado. A leitura que ele faz talvez seja de que ele será perdoado pelos erros alheios. Ele pode errar, mas uma vez que tem outros atores que também podem errar, ele seria perdoado eleitoralmente. Desculpa. Só a aguinha. Então, voltando, de que haveria um perdão, né, que as pessoas diriam, não fez porque teve a pandemia. Ele não conseguiu avançar nas reformas, por exemplo, porque houve a pandemia, invertendo um pouco a lógica do que racionalmente está colocado. O fato é que a CPI, ela foi sim muito temida pelo presidente. É claro que existe também toda essa questão histórica no Brasil, isso ninguém é inocente em achar que 100% dos gestores estaduais e municipais que receberam os repasses de recursos que são constitucionais não são fruto de favor e de boa vontade de ninguém. Eles são repasses que foram aprovados por medidas congressuais, né, que foram alvo de medidas provisórias para que houvesse, né, o perdão da dívida dos estados e tudo isso. Isso não foi benevolência do presidente da República e que, obviamente, nem todo esse recurso foi bem versado nos estados e nos municípios, mas isso não diminui a responsabilidade que o presidente
seus ministros e os integrantes do Poder Executivo Federal, eles têm sobre, né, o que está sob a alçada deles. E no caso especificamente da crise da pandemia, existe aí uma liderança constitucional natural que deveria estar a cargo do Ministério da Saúde e houve, no mínimo, omissão e, né, responsabilidade, ausência de responsabilidade na condução desse processo. Ninguém é inocente, a gente sabe que toda CPI ela tem fundamentos jurídicos, ela tem que ter o mínimo, tanto que o presidente do Senado ele precisou consultar, né, a assessoria legislativa do Senado para dizer qual é o tamanho do objeto, qual é a abrangência, né, desse objeto, se poderia ou não investigar governadores, investigar prefeitos, como a base governista desejava. Né, ela tem um viés jurídico, mas ela é eminentemente um processo político. E não há problema nisso, isso não é contra Bolsonaro, isso não é contra o governo atual. É porque o poder legislativo ele é dotado constitucionalmente do poder de fiscalização das ações do executivo, que ele pode exercer isso a qualquer momento e por vários instrumentos. E a CPI é apenas um desses instrumentos. Em vários momentos agora na pandemia, ministros foram convocados para prestar esclarecimentos. Só que, diante da gravidade da crise, esses esclarecimentos pareceram não ser suficientes, né, não convenceram, e é necessário sim, tem várias perguntas, eu vi aí alguns jornalistas, alguns analistas, já levantando uma série de perguntas que, de cara, a gente teria a fazer para um presidente da República. Obviamente que a gente sabe que isso pode também, como historicamente no Brasil, terminar em pizza, porque a gente fica agora supervalorizando, e o próprio presidente tem supervalorizado o poder da CPI, achando que essa CPI também vai resolver toda a ordem de problemas que a gente enfrenta hoje no país, e não vai, né? Ela tem suas limitações, também inclusive limitações políticas. A classe política sabe até onde pode ir para se autoproteger e até onde pode detonar certas bombas, né? É muito ao sabor das conveniências e dos acordos políticos que vão existir daqui por diante. O presidente não conseguiu ter força para barrar a CPI, isso já é um indicador muito interessante de se observar, mas ele pode conseguir mudar alguns contextos, né, a depender do desdobramento disso tudo. Mas o fato é que a CPI está instalada, que tem uma base ali mais hoje, né, se a gente for olhar o placar de hoje, mas o cenário não é tão favorável para o governo, mas a maior parte dos integrantes são o que estão se chamando de neutros, e eu desconheço neutralidade em política, né? São eles independentes, e eu desconfio muito dessa independência política, porque o que é ser independente politicamente num cenário de acirramento político, num cenário de disputa o tempo inteiro, né, pela verdade, pelas narrativas, mas o fato é que o cenário ele é desconfortável para o presidente, que vai, obviamente, tentar, né, utilizar dos diversos instrumentos legais e narrativos que ele puder usar para se safar o máximo possível de possíveis acusações e evidências que surjam de irresponsabilidade cometida pelo presidente da República e seus auxiliares, ministros e etc. Doutora Priscila, a gente presenciou desde o início, né, do governo Bolsonaro um ataque muito frontal aos governadores de estado. A gente percebeu muito isso quando teve já aquele grande vazamento de óleo e sempre colocando a culpa em outras pessoas, principalmente aí colocando aquele estigma do comunismo, que era o comunismo que estava tentando um discurso requentado já aí de muitos anos de regimes ditatoriais, como é o caso do fascismo e do nazismo europeu, o que obviamente trouxe uma grande preocupação, mas ao mesmo tempo a gente viu uma coisa inédita, que foi a formação do consórcio de governadores, principalmente aqui na região do Nordeste, aonde nós elegemos governadores um pouco mais progressistas, e eles se uniram num grande consórcio, e até hoje parece que ele está se fortalecendo, principalmente aí quando eles já foram atrás em busca da compra de vacinas. A gente viu aí Flávio Dino como um dos grandes aí, né, mentores desse processo de união, e isso para a nossa democracia, para o Nordeste brasileiro, qual a importância que você vê isso, a partir, claro, de um fato ruim, que foi esse ataque frontal do presidente da República, mas essa união entre estados que a gente ainda não tinha presenciado aí com tamanha, digamos assim, com esse amálgama tão grande como aconteceu recentemente na história brasileira.
Veja, primeiro que é muito inédito esse ciclo político no Brasil, não só por esse discurso conservador e tudo isso, por essa questão de estar o tempo inteiro tensionada a relação entre as instituições e os poderes, como é a primeira vez desde que a gente restaurou a democracia no Brasil pós-ditadura militar, que você não tem uma concertação política claramente formada entre presidente e governadores, né? Porque a gente sabe do modelo de presidencialismo que a gente tem, a gente sabe que um presidente ele precisa desse apoio congressual, mas esse apoio congressual ele tem uma base estadual, que é o que acontece, né? Nenhum governador, nenhum deputado se elege sem um apoio, né, de governadores, nenhum governador se elege sem apoio de deputados. Existe uma relação estabelecida, né, do ponto de vista eleitoral, de formação de alianças locais, e, ao mesmo tempo, também essas relações respingam na formação desses apoios políticos nas bases nos municípios. Então, não é desconhecimento. Bolsonaro ele não desconhece essa relação, ele não desconhece essa engrenagem. Ele apenas optou, né, fez a escolha por um caminho de encontrar um espaço político de maneira tão hegemônica que ele não aceita protagonismo de nenhuma outra fonte política que possa fazer valer ao seu protagonismo político. Isso é uma aposta que ele faz em detrimento, né, de uma relação política mais confortável, né, mais saudável. Hoje ele praticamente é uma liderança que tem pessoas que são subservientes à sua forma de atuação, né? Ou é aliado dele, é aquela pessoa que efetivamente reza na cartilha, né, e não tem muita clareza, né, de uma aliança formada que não seja, né, claramente no sentido de fortalecer o próprio poder do presidente, né? A gente não sabe como isso vai se comportar nas eleições do ano que vem, mas o fato é que para governar o país, para a execução de políticas públicas, pensando na ótica do cidadão e governo, isso é completamente deletério, né? Isso nunca existiu. A gente tem relatos, a gente observa e acompanha relatos de parlamentares que não conseguem chegar nos ministérios. E o que é uma relação natural? Onde é que um governador vai buscar recursos para investimento no Estado? E aí a gente não está nem falando de arrumadinho, de tomar lá da cá. Eu estou falando da relação normal, institucional, de buscar recurso para investimento. Um prefeito, um secretário municipal, um secretário estadual, um deputado federal. Ele vai no ministério, que é onde tem o recurso. E assim, a inacessibilidade a esses ministérios, né, o fechamento desses ministérios para quem não é estritamente apoiador político do presidente, essa relação ela está sendo muito desgastada. Fora isso tudo que aparece aí na grande mídia, né? Isso é uma coisa mais de bastidor que eu estou mencionando. Fora o que a gente vê diariamente nos jornais, nos telejornais aí, do presidente se referindo a governadores, inclusive, num tom extremamente pejorativo, né? E eu não estou aqui santificando governador nenhum, eu estou falando dessa relação entre dois atores políticos que devem gozar, sim, de respeito, né? De uma relação amistosa em nome da sociedade, em nome da governança, de você ter na ponta as políticas públicas chegando para os cidadãos. E na pandemia isso se acentuou, né, de forma muito efetiva. O presidente escolheu esse caminho como uma tentativa clara de colocar toda a responsabilidade do sentido, né, político-eleitoral nos governadores e nos prefeitos. Vai cobrar a conta deles, porque são eles que estão mais próximos ali da sociedade. Se os governadores tivessem feito, e principalmente os prefeitos das grandes capitais, dos grandes currais eleitorais, tivessem feito a opção de se alinhar com o presidente, por exemplo, contra o lockdown, contra o isolamento social, não tenha dúvida, o caminho ia ser de dizer, vai cobrar a conta das mortes ao seu governador. Ele estaria encontrando uma outra forma de colocar essa responsabilidade, porque ele simplesmente não quer dividir esse protagonismo com ninguém. Diga-se de passagem, um presidente que até hoje não tem partido, ele está há mais de um ano sem ter filiação partidária. Então, isso não é apenas um presidente que está sem partido. Isso é um presidente que não está estabelecendo relações com diretórios estaduais, com diretórios municipais. Ele acha que não deve conta a ninguém em estados e municípios. Quero saber de onde ele vai tirar os votos, né, para se reeleger, já que os eleitores, os partidos existem nos estados e nos municípios. Mas voltando, né, a essa questão dos consórcios, sim, o consórcio de governadores é uma inovação institucional interessante, tem seus problemas, né, claro, a gente tem muita dificuldade no Brasil, né, de a gente ter essa formação de uma instância coletiva que não vise os interesses individuais e pontuais e locais. A gente testa isso, né? A lei de consórcios ela não é uma lei de ontem, ela é uma lei que já tem um certo tempo, mas a gente tem uma dificuldade de fazer isso, emplacar justamente
por várias características da nossa cultura política, né, de um personalismo, né, de uma série de outras questões. Então, é uma tentativa de fazer um enfrentamento de problemas que são comuns, né, estadualmente talvez seja a coisa mais inovadora que surgiu na política recentemente, mas tem esbarrado também nas suas dificuldades, da mesma forma que governadores individualmente, porque o nosso modelo federativo, ele concentra boa parte dos recursos na União, e ainda que haja outros caminhos, outras tentativas de buscar essas soluções para os problemas, soluções passam por orçamento, e o orçamento ele é extremamente concentrado na mão do governo federal, que o presidente Bolsonaro chama de seu. Eu mandei o recurso, ele entende que o recurso é dele, sendo que não é, né? Priscila, a próxima provocação vai ser sobre o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas antes eu queria fazer uma observação, né? Hoje no Brasil nós estamos com cerca de 19 milhões de pessoas passando fome, é um número assustador, um número muito mais elevado do que aconteceu antes da grande campanha, né, que veio com Betinho, que veio com Graziano da Silva, no combate à fome no Brasil. E o Observatório Popular de Olinda, ele está com uma campanha muito legal, muito bonita, de arrecadação de alimentos. Então, todo mundo que puder doar, puder ajudar nessa campanha, não só na doação, na distribuição, ou até para que divulgue para as pessoas o card, é só entrar aí no Instagram do Observa Olinda e contribuir para essa ação que é feita aqui no município de Olinda por todos os integrantes do observatório, que hoje já passam de 60. É uma grande união de pessoas em prol aí de um objetivo maior. Bem, nós sabemos então que nas eleições do ano passado, vou fazer perguntas que não costumam lhe fazer, Priscila, mas nas últimas eleições presidenciais, né, nós tivemos aí uma pessoa que era a grande, né, que tinha uma grande importância, que foi Lula. Né? Lula talvez ele pudesse ter vencido a eleição aonde Bolsonaro se consagrou presidente, e justamente para que isso acontecesse, ele foi retirado fora do jogo. E agora Lula aparentemente volta ao jogo para poder disputar as eleições do ano que vem, lembrando que falta menos de 1 ano e meio para as eleições, né? Eu sei que é um pouco antecipado falar, mas a gente vai ter nas eleições Lula. E nós temos o centro, que está aí numa grande discussão, e talvez, não sei, eu queria saber a sua observação, se há a possibilidade de um nome consensual do centro para poder entrar também nesse embate, e queria também saber se você acha que Bolsonaro tem possibilidade real de ir ao segundo turno, ou dependendo da sua gestão, nem ao segundo turno ele iria na próxima eleição, agora de 2022. Já me fizeram isso muitas vezes, essa pergunta. Na verdade, eu até brinco dizendo assim que a gente não consegue dar conta dos problemas que a gente tem hoje, aí a gente fica fazendo a projeção para 2022. Já que não dá para resolver o que tem hoje, vamos para 2022. Veja, de fato, a gente tem um cenário político no Brasil muito diferente do que historicamente a gente tinha. A gente tem um presidente que se autodeclara de extrema-direita, que não tem nenhuma vergonha de falar sobre isso, que, né, se alinha com forças extremistas, mas a gente tem dificuldade, eu como analista, de situar, né, Lula, o PT e outras forças que eu considero de centro-esquerda como outro extremo de um polo, sabe? Assim, eu não consigo ver com essa clareza com que as pessoas veem Bolsonaro como uma extrema-direita e Lula como uma extrema-esquerda. A gente poderia falar de uma extrema-esquerda de partidos que nunca chegaram ao poder, né, nessa atual conjuntura no Brasil, os partidos que se situam, né, como que seria essa extrema-esquerda. E, na verdade, essa palavra extrema ela é muito delicada, né, para a gente compreender, mas eu não consigo enxergar, quando a gente olha para o histórico dos governos petistas, né, não só no âmbito federal, mas em estados e municípios, eu não consigo ver extrema esquerda nenhum. Então, essa polarização ela é um pouco artificial, né, quando a gente pensa, né, nessas duas frentes políticas. Como eu falei, Bolsonaro nem partido tem, fica difícil até a gente enquadrar de verdade, ele dizer assim, ele é realmente essa extrema-direita, né? Sim, ele não tem filiação partidária, ele tem uma série de bravatas, né, ideológicas
que hoje não se enquadram em partido nenhum, né? Ou talvez em vários partidos. Porém, quando você desloca, né, o poder central, né, que seria o presidente da República representando esse poder central, para um extremo do polo, você puxa todo mundo, né? Fica todo mundo meio perdido. Onde é que está esse centro? A própria definição de centrão hoje ela é muito problemática, tem vários debates sobre isso. Por exemplo, o MDB, ele é centrão ou ele não é centrão? Ele é mais da direita do que ele foi num governo Temer, ou ele é mais à esquerda, levando em conta que Bolsonaro é uma extrema-direita? Tá tudo muito confuso nessa organização. Então, o que é uma liderança de centro hoje? O que seria uma liderança de centro? É todo mundo que não é do PT e que não é ligado a Bolsonaro? Essa é uma grande pergunta. Quando a gente vai ver agora a arrumação dos partidos, por exemplo, nessa questão da CPI, da pandemia, né, como eu falei, tem uma série de partidos que ora votam com o governo, ora não votam com o governo. Esses partidos são o quê? Eles são centro, eles são a direita. Qual é a agenda desses partidos? Quando for em relação ao decreto das armas, eles fecham questão com Bolsonaro. Quando é questão em relação à economia, fecha com Bolsonaro. Mas eles não são iguais a Bolsonaro porque eles, por exemplo, não pedem intervenção militar. Fica difícil a gente entender essas agendas para a gente situar essas lideranças. O fato é que a gente tem vários pré-candidatos que se colocam como algo moderado entre essas duas opções, né, que não são bolsonaristas e não são lulistas. Aí sim, essa polarização entre duas lideranças políticas consideradas pela literatura, de acordo com os integrantes, né, da literatura aí, como populistas, porque tem uma agenda populista, né, aí sim, a gente pode falar de uma polarização entre bolsonarismo e lulismo, e aí com algumas agendas muito claras. Né? A principal agenda de Bolsonaro é derrotar o PT. Essa aí também é outra coisa que está claro. Então é como se fosse assim, e será que existem outras forças políticas viáveis? Para aqueles eleitores que não querem que o PT volte ao poder, mas não querem mais Bolsonaro, eu acho que a grande incógnita da eleição 2022 passa por esse fortalecimento dessas lideranças que podem representar uma alternativa para o eleitor, que não querem a volta do PT, mas também não querem a continuidade de Bolsonaro. Por outro lado, a gente tem aí a agenda da economia, que ela esteve ausente das eleições de 2018, falava-se uma crise gerada, a maior crise de todos os tempos, mas claramente essa crise não foi discutida a sua solução para ela. Né? Falava-se de uma agenda liberal que até agora está confusa, você é economista, né, sabe melhor do que eu, é uma agenda liberal com intervenção, né, forte de uma tecnocracia militar. Então, são coisas que, na minha visão, são contraditórias. Mas a agenda econômica, no sentido do bem-estar econômico, que historicamente decidiu eleições presidenciais no Brasil, ela volta em 2022. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E o que é o bem-estar econômico? Não é o eleitor sofisticado que vai discutir neoliberalismo, ou liberalismo, ou socialismo, nada disso. É o cara que está passando fome, o que não vê perspectiva de melhoria da vida dele, o que perdeu o emprego, o que perdeu o financiamento habitacional da família dele, o que não foi contemplado na segunda rodada do auxílio. Esse é o bem-estar econômico real, né? Do dia a dia, no bolso, na vida do cidadão, como ele se sente em relação ao governo. Então, isso vai ser uma variável decisiva, talvez mais do que essas variáveis ideológicas que fazem barulho, mas no conjunto da população não são suficientes para eleger ninguém, nem a esquerda, nem a direita. E outro fator, né, outra variável que eu acho que vai contar muito no processo eleitoral do ano que vem, é justamente o desfecho de como a gente vai se sair um pouco em relação à pandemia. A pandemia não vai mais poder ser considerada como uma variável que todo mundo se deu mal por causa da pandemia. Governadores não cumpriram promessas por causa da pandemia. Presidente não, mas tem agora narrativas sobre isso. As pessoas que perderam, não sei quantas pessoas da família, vão continuar batendo palma para um presidente que anda sem máscara a essa altura do campeonato. Então, essa variável da pandemia, ela vem com muita força. Agora, por que eu acredito que Bolsonaro é um candidato competitivo? Né? Ele continua sendo um candidato competitivo. Pelo tipo de estratégia que é utilizada, né? Ele utiliza estratégias de marketing, de construção de imagem, de tudo, que a esquerda e que outros partidos de centro, outras forças, não se apropriaram da forma como essas forças que apoiam Bolsonaro se apropriaram, está aí, não disparo de mensagens em massa, estratégias mesmo de utilização, isso é uma variável considerável, e o mesmo tripé assim, que apoiou Bolsonaro na eleição em 2018, ele continua existindo, ainda que meio esfacelado, às vezes meio em crise, mas estão aí, o núcleo militar, as forças de segurança, as pessoas que levantam a bandeira do combate à corrupção, seja do jeito que for, venha troncho, venha com
com Moro, sem Moro, mas que querem combate à corrupção, e as lideranças religiosas, né, principalmente essas ligadas às igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Esse continua sendo uma base de apoio forte, substancial, que pode sim colocá-lo no segundo turno tranquilamente, né? E a gente ainda tem muito chão pela frente, mas eu não o vejo como um candidato inviável, apesar de todo esse desgaste de imagem que ele vem sofrendo com a pandemia. Priscila, nós tivemos aqui na eleição de 2016 uma grande surpresa aqui no município de Olinda, que foi a eleição de Lupércio. Lupércio, ele não estava há muito tempo na política, ele adotou aí um populismo, né, falando aí no seu discurso que era o liso, que era filho de Olinda, também aí muito pesado nas pautas evangélicas, enfim, e acabou que ele entrou por um partido Solidariedade, aqui como prefeito do município de Olinda, e agora, no ano de 2020, não teve nenhum concorrente que chegasse aos pés da sua votação aqui, mesmo para grande parte da população, ele não tendo feito um governo muito morno, sem apresentar nada de novo, sem cuidar da cidade como deveria. Há muitas críticas ao governo de Lupércio, mas, ao mesmo tempo, ele se isentou tanto do lulismo como do bolsonarismo. Ele é um partido mais de centro-direita, digamos assim, o Solidariedade, mas ele não se coloca, aparentemente, nem de um lado nem do outro. Ele optou por uma neutralidade. E nós vimos alguns francos atiradores aqui no município, como o caso de Jorge Federal, que apostou, né, no bolsonarismo, tentou aí, ele mal ganhava quase para vereador, era muito fraco de voto, mas tentou ser prefeito baseado aí no bolsonarismo, e a gente percebeu que esses candidatos bolsonaristas se deram muito mal nas eleições de 2018. E aí a minha grande pergunta é, como é que uma força, como é o caso de Lupércio, que fez um governo, uma administração muito razoável, ele conseguiu se fortalecer tanto com essa neutralidade? Será que o brasileiro está preferindo isso? Eu queria aí a sua opinião sobre aí agora a nossa política olindense. Vamos embora. Olinda teve um rompimento de um ciclo, né? A gente vinha de um ciclo de governos de esquerda, que, diga-se de passagem, se beneficiaram do ponto de vista de alocação de recursos com os governos Lula, né? Teve a coincidência de você ter, no âmbito municipal, um governo dito de esquerda, no âmbito estadual você tinha, durante muito tempo ali também, o governador Eduardo Campos, né, muito alinhado com o presidente Lula, e aí você tinha essa questão perfeita para alocação de recursos, né, de você ter um prefeito que tem, né, bom trânsito com o governo estadual e que tem um bom trânsito com o governo federal. Então, isso constituiu uma certa hegemonia, né, do PCdoB, dessas forças políticas no município durante um tempo, apesar da ineficiência em algumas áreas, apesar do desgaste de imagem, apesar de tudo isso, tanto que nessa eleição emblemática de 2016, né, a ex-prefeita Luciana Santos amargou ali um quarto lugar, né, de forma surpreendente, porque ela herdou o desgaste, né, do seu sucessor, o ex-prefeito de Olinda também, Renildo Calheiros. O que é que aconteceu? Em 2016, você veio para um ciclo, né, político no Brasil, claramente mais à direita, né, claramente com um discurso de tudo que vem da esquerda, colando claramente na esquerda essa questão da corrupção, de governos ineficientes, que se apropriam indevidamente do recurso público, da máquina pública. Então, criou essa pecha, que, né, isso veio desde 2014, nas eleições presidenciais, isso acabou também explicando um pouco os resultados das eleições no Brasil em 2016, nos diversos municípios. E Olinda não foi diferente. É como se a população tivesse buscado uma mudança, né, o discurso da mudança, queria romper com esse ciclo político, né, que, como eu falei, que teve a faca e o queijo na mão, mas, ao mesmo tempo, né, ainda não embarcando completamente nessa questão ideológica. 2020 veio, e aí a reeleição de Lupércio em 2020, eu vejo muito claramente parecida com a reeleição do prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, com a reeleição de vários prefeitos que não fizeram essa demarcação. Anderson Ferreira um pouco mais ligado ao bolsonarismo, mas, de uma maneira geral, que não fizeram essa discussão, essa polarização de 2018, ela não foi reproduzida claramente no pleito municipal de 2020. E não deveria ser. Né? O que é que a ciência política diz?
que eleições municipais são decididas por agendas locais. Isso é claro que tem momentos, tem conjunturas muito atípicas que podem, né, fazer mudanças nesse entendimento, mas, de uma maneira geral, o que elege um prefeito é a avaliação de administração que os eleitores fazem daquele momento. 2020 ainda foi uma eleição com certo sabor assim, de cansaço do eleitor em relação a toda aquela briga, aquela confusão que foi a eleição de 2018, as pessoas saturadas de política, com pandemia, então foi uma eleição com dificuldade de uma discussão mais aprofundada, né, por parte do eleitor. Mas você veja que no Brasil, quem foi que prevaleceu? Partidos como Solidariedade, como o PR, como o PL. Foi, assim, por muitos especialistas, foi considerada o grande vitorioso da eleição de 2020 foi o Centrão. E Lupécio é muito Centrão. Se a gente for para o Centrão clássico, Lupécio é muito essa cara desse Centrão. O que é esse Centrão? Usando um sentido mais técnico e, ao mesmo tempo, pejorativo mesmo. São partidos mais fisiológicos, partidos menos ideológicos, que não tem uma clara agenda. Tem um namoro mais claro com o conservadorismo, fala muito de família, da religião e tal, mas que pode abrir mão disso em nome de outras agendas. Isso não é uma agenda tão fechada, né? Mas, ao mesmo tempo, são pragmáticos, né? São partidos que se alinham com quem tem mais perspectiva eleitoral, né? Não tem uma agenda clara do ponto de vista assim, de tamanho do Estado. Né? Por exemplo, na eleição do Recife, eu participei de debate, eu sabatinei todos os candidatos do Recife esse ano. E a gente sempre perguntava, tu quer dar mais eficiência, então você defende menos Estado. E não sabiam nem responder. Né? E aí essa agenda mais assim de tamanho do Estado, eficiência na gestão pública, esses partidos mais fisiológicos, mais centrão, não tem a menor ideia do que isso representa. Eles querem dizer que vão entregar para a população aquilo que a população quer. Então, de certa forma, o cenário era favorável para isso, sabe? Independente, ele tem o mérito dele, de ter se estabelecido, apesar desse perfil mais apático, mas se estabelecido como uma liderança, mas ocupando um vazio de lideranças. Ocupou claramente esse vazio, e se não houver, a partir de agora, a formação de quadros, de colocação de demandas, vai se reproduzir um quadro assim no próximo ciclo eleitoral. A gente está muito carente fora da histeria que cobre essa polarização política, de agendas mais claras, de políticos mais comprometidos com agendas e não com sua própria carreira e não consigo próprio. Priscila, infelizmente a gente observa aqui no município de Olinda, claro que não é diferente de muitos municípios, mas quando a gente vai olhar a nossa Câmara Municipal, que são os representantes da população, basicamente ela é lotada de políticos totalmente despreparados, políticos que fazem aí, que legislam em causa própria, que são assim extremamente incompetentes, mas que, na verdade, quando chegam próximas eleições, como todo mundo sabe, são exímios compradores de voto. Né? Então, nós temos casos aqui icônicos, onde pessoas com boas ideias, né, que querem trabalhar, obviamente se candidatam, mas tem essa barreira desses políticos compradores de voto, que hoje acabam indo para vários partidos, né, eles não têm um partido, então eles pegam esses partidos de aluguel, principalmente do centro, e vão lá, e um entra para o PR, outro entra para o PL, outro entra para o Democratas, e cada um acaba dominando um partido político. Como é que a gente vai se livrar dessas pragas que simplesmente são as pessoas aí que mais acabam com o nosso município, com Olinda, que, diga-se de passagem, não conhece, quem não conhece, é uma cidade belíssima, né, com uma cultura assim que não existe em quase lugar nenhum do mundo, né? A população é uma população muito ativa, muito antenada, mas ao mesmo tempo esses políticos voltam ao poder. Não vou citar nomes, mas quem está aqui assistindo sabe que essas pragas não saem e não fazem absolutamente nada pela população. Me diga uma coisa, é um DTFON? Como é que a gente faz para se livrar disso? É uma reforma política? Me coloca aí, por favor, e para todos nós do Observatório, uma solução para essas pragas? Tem duas soluções e as duas não são de curto prazo. A primeira delas é a educação política, né? A gente parar de ser tão vulnerável a certas situações,
né, que a gente normalizou, que a gente diz, é assim mesmo, é assim que funciona, sempre foi assim, então tem que ser. Então, primeira questão é a educação política, né, das pessoas entenderem definitivamente qual é o papel de um parlamentar, qual é o papel de um vereador, o desenho federativo. Eu não estou dizendo que é fácil de compreender. Por exemplo, em toda essa discussão agora, dessa história de repasse do governo federal, de onde veio, para onde foi, não sei o quê, realmente as pessoas não entendem essa lógica. Elas acham que o presidente chega assim num dia e diz, eu estou a fim de mandar um dinheiro para São Paulo, vou mandar agora, e manda. E o presidente narra como se fosse assim, né? Mas não é, não é. A gente tem um modelo desenhado, que os repasses são todos amarrados, enfim. Então, a gente, primeiro, é educação política, as pessoas compreenderem os conceitos, o que está sendo feito, o que é papel, o que cobrar, o que aceitar e o que não aceitar, né? Então, tem tudo isso, a educação, e isso não se consegue rapidamente, isso é longo prazo. E a outra questão é uma reforma política. O que é que aconteceu em 2020? Mini reforma eleitoral, não foi uma reforma política, foi uma mini reforma eleitoral, com uma cara muito mais de uma tentativa e erro do que sabendo o que estava se fazendo. Mas qual era o problema que a reforma que atuou, né, que começou a valer em 2020, procurava atacar? A questão da coligação. E a coligação é uma das raízes desse problema do bolo, de entrar de bolo e vem todo mundo. Na verdade, eu defendo o sistema proporcional, que é o que a gente tem hoje para a eleição de vereador, né, e de deputado, porque ele permite o acesso das minorias. Se você só tem eleição majoritária para legislativo, ora, eu vou eleger representantes de maiorias, e as minorias não vão ter assento no legislativo. Mas isso é lindo na teoria, é lindo para quem fica como eu, feito uma doida, estudando essas paradas todas. Mas na prática, o que acontece? E a gente permitia, né, dentro desse nosso sistema proporcional ainda, lista aberta, que é outro problema, e aí você não fortalece o partido, é irrelevante o partido, as pessoas votam em pessoas, e aí, quando a gente não tiver sistemas partidários, partidos mais robustos que digam, aqui não, aqui tu não fica não, aqui, né, a gente não tem isso, e combina isso, no caso do Brasil, né, com esse voto da lista aberta, com a coligação. A gente tinha, né, a coligação. Então, na coligação, o que é que a gente fazia? Podia eleger pessoas, você chegou a ter em alguns lugares aqui, né, PT aliado com PSL. Né, normal, tratado isso como uma coisa normal, uma coisa local, né, da circunstância local. Então, as coligações foram extintas, né, em 2020 foi a primeira vez que isso valeu, e teve sim um efeito. Eu estou participando de um grupo aí, de um pessoal que está estudando a fragmentação, o que é a fragmentação, né, a quantidade de partidos representados no legislativo, e a fragmentação ela diminuiu. Isso era o que o fim das coligações buscava também. Menos partidos representados. Tira fora aqueles partidos que estão ali como legendas de aluguel e que participavam dessas coligações. Mas isso sozinho não resolve. E agora, deputados estão tentando voltar atrás, para que na eleição do ano que vem volte a coligação. Né? E tem uma discussão também de avanço para um voto distrital, né? Para que você consiga, ou pelo menos o distrital misto, uma parte das vagas para o legislativo ficaria com o sistema majoritário e outra parte com o sistema proporcional. O que ia ser uma doidice para o eleitor saber para onde está indo o voto dele numa loucura como essa. Mas, por fim... Priscila, desculpa aí, é só a gente, assim, para fazer uma finalização por causa do horário, que aí eu passar para que a gente já está aí na finalização do nosso horário. Você pode concluir, por favor? Vamos embora. Então, eu acho que o segredo para a gente ter uma Câmara melhor é realmente começar um trabalho de base. É atuar na base, porque senão vai continuar reproduzindo, porque o modelo é feito para isso. E para o executivo é muito confortável, porque os vereadores ficam ali, não incomodam. Você alocando bem o dinheirinho ali para ele ajudar a comunidade durante os 4 anos, está ótimo. Não abre CPI para investigar recurso nenhum e está tudo certo. Então é controle social, transparência e a gente cobrar de todo mundo. Tá, muito obrigado. Gente, olha, essa é a primeira de muitas lives, de muitos eventos, de muitos cursos de formação que vão ser feitos pelo Observatório. Eu gostaria de agradecer imensamente a Priscila Lapa, a nossa doutora em Ciências Políticas, por estar aqui participando. Já convido para uma próxima oportunidade. Também gostaria de agradecer ao Observatório pela confiança de me colocar aqui hoje como mediador do evento. Gostaria de lembrar da nossa campanha de arrecadação de alimentos, que é só ir até ao Instagram do Observatório, pegar os telefones para distribuição. Né? Vou falar a despedida de Priscila para passar para o nosso coordenador fazer o encerramento da nossa live de hoje.
Priscila, se despeça para eu passar aí para o nosso coordenador Eutrópio Edson. Estou dentro, eu volto. É só me chamar que eu venho de novo e a gente continua debatendo aí, aprofundando e trazendo mais questões locais. Muito obrigada também. Agradeço muito. Eutrópio, por favor. Agradecendo aos nossos colaboradores de hoje, doutora Priscila, o Sandro, maravilhoso, foi muito bom ter participado. A live acabou, mas a vida continua. Então, todos nós vamos para casa, os que estão em casa estão ficando, mas amanhã é um dia novo. É o mesmo dia que nós vamos ter durante esse restante de tempo para fazer essa luta. Essa luta pela volta de uma democracia, pela volta de um bem-estar. Mas nós temos que lutar diariamente. Como eu disse ontem, tem muita gente nova participando do Observatório Popular de Olinda. E eu estou convocando os mais velhos. Eu quero que os mais velhos estejam aqui, para junto com os novos fazermos. A gente aprendeu um pouquinho, não pode deixar esse aprendizado de fora. Muito obrigado a todos que conseguiram colocar no ar essa nossa live. Ao pessoal técnico e a todos os que nos visitaram, a gente se vê por aí. Muito obrigado, boa noite. Só queria fazer o último agradecimento, que talvez a desculpe a minha má educação, a todos que entraram, que tiveram com a gente, que participaram, que mandaram corações, que fizeram perguntas, e principalmente ao Observatório. Eu queria colocar na pessoa de Mário Daniel, que foi um dos grandes articuladores para que esse grupo muito bonito, né, se juntasse, para que a gente possa discutir, não só ser fiscalizador, principalmente aqui no município de Olinda, mas para fazer propostas para uma cidade melhor para todos e para todas. Tenham todos aí uma excelente noite. Certo.